Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje a gente vai falar sobre uma coisinha que tá faltando aqui no canal. Não sei se vocês perceberam, mas a gente andou estudando números primos, MMC, MDC, fazendo até exercício. Mas a gente ainda não tinha um vídeo aqui falando sobre raízes, pra gente poder conversar um pouquinho mais. Vocês vão ver no vídeo que eu vou trazer umas coisinhas bem legais e aí finalmente você vai entender o que significa raiz. Ou então, se você já sabe o que é, vou te mostrar que você nem precisa da calculadora para calcular ela. Então, não esquece de já se inscrever e deixar seu curtir aqui, porque eu sou capaz de apostar com você que você vai sair desse vídeo muito contente e sabendo fazer qualquer raiz. Vamos lá, então. Bom, pessoal, raízes. Vamos começar definindo a raiz. Ela é tipo um operador? É uma operação, no caso. A gente está sempre acostumado com mais, menos, vezes, dividir. Mas assim como a potência, a raiz também ela é uma operação. Vocês vão ver que em ordem de operações isso faz total diferença. Só que ela é uma operação um pouquinho diferente, porque ao contrário de na soma, na subtração, que você só precisa saber soma ou subtração, você vai ter que entender um pouquinho de potência aqui, que na verdade é a operação contrária da raiz. Então não é tão difícil assim, porque você precisa de uma para saber a outra. E aí aqui eu trouxe duas perguntas muito importantes para a gente discutir, que é, mas o nome não é raiz quadrada? E o que significa esse quadrada? Porque você está falando só raiz, não está falando quadrada, enfim. A raiz, ela é isso aqui, ó, este sinalzinho aqui que eu não sei qual é o nome dele. A gente fala raiz, então é o sinal da raiz. Dentro da raiz sempre vai ter um número, pode ter uma operação, né? Enfim, vamos contar um número. Vai ter um número aqui dentro da raiz. E aí, aqui fora, vai existir outro número que a gente chama de grau, o grau da raiz. Quando a raiz é quadrada, o grau dela é 2, né? O número que está ali fora é o número 2. Então, vocês vão ver mais para frente do vídeo que isso aqui é uma coisa decisiva, porque conforme muda o grau, a raiz precisa de alguns ajustes nas contas. Coisa simples, não adianta já ficar desesperado, que é muito simples. Eu só não vou detalhar para não dar aquele spoiler, né? Você vai ter que ficar até mais para frente para você entender. Mas então, eu falei para vocês que a raiz, ela era ao contrário da potência. Então, vamos entender o que significa essa relação de potência e raiz. Vamos começar pelo básico, relembrando aqui o que é potência. A potência, ela vai ser um número elevado ao outro que vai se igualar a um terceiro. Então, tipo, A elevado a x vai ser igual a B. Como que funciona esse A elevado a x? Nós temos a nossa base, que é o A, ele está elevado a x. A conta que eu vou ter que fazer vai ser a minha base multiplicada por ela mesmo, x vezes. Então, se aqui fosse A elevado a 2, ia ser A vezes A. O A aparece duas vezes. Muito importante isso, que bastante gente erra. Que eu sei que pode ser bem confuso também. Quando você tem, por exemplo, A elevado a 3, o A tem que se repetir 3 vezes. Então você tem que ter 3 A's na sua multiplicação. E não, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que você tem que multiplicar por A 3 vezes. Aí você acaba colocando um A a mais. Tô falando A, gente, mas é para ficar um número genérico. Vocês estão entendendo, né? Espero que vocês tenham pegado o raciocínio. E aí, no final, a gente faz a nossa multiplicação muito simples e resulta no B, que é o nosso número. A raiz, o que, que ela vai ser? A raiz de grau x desse número B, ela tem que ser o A. Então, o grau da minha raiz vai ser o mesmo grau da minha potência. Então, se a minha potência é A ao quadrado, a raiz vai ser quadrada. Se a potência é A ao cubo, a raiz vai ter que ser cúbica. Porque eu tenho que... É como se eu falasse assim, qual número eu tive que elevar x vezes para poder dar B? Então, aí a gente acha o A, né? A operação inversa. Ó, eu coloquei aqui com números, por exemplo, da potência. 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes igual a 8. Se eu fosse tirar a raiz, né? Se eu fosse vir aqui, ó, conceito de raiz. Vou tirar a raiz desse exemplo. Eu teria que fazer o quê? Eu quero saber a raiz do meu resultado com o grau
da minha antiga potência. Então, eu tenho que achar a raiz cúbica de 8 e vocês vão ver que realmente vai dar 2, né? Eles funcionam muito bem assim. Então, a raiz, a gente vai ter que fazer esse trabalho de detetive, né? Esse pequeno ache o número que eu usei no começo. E aí, a gente vai ter que, de novo, falar sobre números primos. Eu fiz esse vídeo porque eu senti que tava faltando. A gente falou tanto de número primo, MMC, MDC, e a gente esqueceu das raízes, que também é super importante e tá ali, ó. Tate a tate com os números primos. A gente vai usar muito eles, principalmente a fatoração por primos, que eu já dei uma comentada aqui, a gente tem aula sobre isso. Então, se você não lembra, tá muito ruim de acompanhar a aula, para um pouquinho, assiste lá. A aula de números primos, ela é bem enxuta e ela é bem legal, assim. Agora, se você já lembra, eu vou fazer, né, meio passo a passo no comecinho e vai ajudar você a dar aquela destravada na memória. Fatoração por primos, então. O que é a fatoração por primos? Quando eu fatoro um número por primos, significa que eu divido ele sucessivamente por números primos até que ele resulte em 1. Isso porque, como eu disse na aula de números primos, a gente tem o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número que seja maior do que 1, todo número natural, no caso, né, que seja maior do que 1, ele pode ser escrito como combinação entre primos. Como assim combinação entre primos? O 2 é um número primo. Eu posso escrever ele como 2. Deixa eu pensar. O 6. O 6 é um número par, mas eu posso escrever ele como 2 vezes 3, onde o 2 e o 3 são números primos. Então, eu sempre vou conseguir escrever, usando os primos, eu sempre vou conseguir escrever outro número, seja ele primo ou não. Por isso que a gente usa a fatoração por primos, certo? Beleza? A gente também consegue fazer a fatoração normal para achar o grau. Então, aqui vocês vão ver dois tipos de fatoração que a gente vai usar: a fatoração por primos para achar o resultado da raiz e a fatoração normal para achar o grau da raiz. Mas isso mais para frente, não esquenta a cabeça, vamos focar nisso aqui primeiro. Aí vocês vão falar assim para mim: ah, e agora? O que a gente vai fazer? Fatoração por primos, né? Eu vou pegar aqui para vocês uma raiz que eu sei que ela é exata, né? Que a gente também vai falar um pouquinho, que eu acho importante de vocês saberem, que existe um conjunto de números chamado quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? Eles estão relacionados à potência quadrado e à raiz quadrado. Quando eu falo quadrados perfeitos, são números que eu sei que quando eu tirar a raiz quadrada, eles vão dar exatos, né? Porque eu posso, por exemplo, eu falei para vocês que essa raiz aqui eu sei que é exata. Agora, se eu usar raiz de 2, não existe um resultado exato. A gente vai ter um resultado, né, cheio de números após a vírgula que a gente vai arredondar, a gente vai aproximar, mas não tem um resultado exato. Agora, o conjunto dos quadrados perfeitos são números que dão o resultado exato, já porque eles vêm do quadrado dos números naturais. Ou seja, o 1 é um quadrado perfeito, porque 1 ao quadrado é 1. O 4 é um quadrado perfeito, porque 2 ao quadrado é 4. Entende? Vai seguindo essa lógica. Então, aqui eu peguei um deles, que é o 64. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 64 e fatorar por primos, né? Vou pegar aqui. Bom, vamos começar. 64 é par, posso dividir ele por 2, né, gente? 64 por 2 vai dar 32. Vou continuar aqui na onda do 2. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2 de novo, 2. E finalmente, 2 por 2 deu 1. Muito 2, mas a gente chegou no final da nossa conta. Agora, eu vou ensinar dois jeitos de você fazer. Um é mais mecânico, o outro é mais automático, mas é bom você praticar esse jeito mecânico para você entender a lógica, entender o sentido. Se eu conseguir fatorar, significa que eu posso escrever o 64 como combinação de todos esses números, ou seja, o 2 que apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu posso escrever o 64, no caso, a raiz de 64, como raiz de 2 vezes 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Né? Ah, importante que eu já ia esquecendo. A raiz quadrada, a gente geralmente não coloca o grau ali, né? Porque ela já é automática. Mas vou lembrar de pôr sempre. E é bom sempre você pôr, porque a gente daí não se confunde. Às vezes vai fazer uma raiz cúbica, não põe nada. Aí a coisa fica feia, né? Bom, fiz isso aqui. Agora, vocês concordam comigo que quando eu tenho um número vezes ele, eu posso escrever ele ao quadrado? Posso juntar os termos? Então, a gente vai fazer isso com todos os pares. Ó, aqui a gente vai juntar, aqui a gente vai juntar e aqui a gente vai juntar. Reescrevendo isso aqui, a gente vai ter que a raiz quadrada de 64, ela vai ser igual a 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. E aí agora, acabou. Por quê? Se eu tenho raiz quadrada e dentro dela eu tenho um número ao quadrado, eu posso simplesmente cancelar. Eu posso simplesmente cortar. Então, eu corto a raiz com o quadrado. Todo mundo que está ao quadrado sai para fora da raiz. E aí eu posso reescrever isso aqui como só quem sobrou. Quem sobrou? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Portanto, eu posso falar para vocês que a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Tranquilo, né, gente? É um pouquinho de prática, de você entender ali, mas é tranquilo. Esse aqui é o jeito mais mecânico para você entender de onde sai. E é muito importante você sempre fazer isso. Perceba que a junção dos números ela é estratégica, porque eu não poderia, por exemplo, multiplicar todo mundo, juntar e virar 64, só que aí eu caía na mesma. Perceba que eu agrupei termos para que eles ficassem ao quadrado, para que eu conseguisse realmente tirar eles da raiz, certo? Então, se a minha raiz fosse cúbica, eu ia querer agrupar os termos de modo que ela ficasse, que os termos de dentro ficassem cúbicos, porque daí todo mundo sai. Ah, vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, do... tô pensando. 10. Raiz quadrada de 10. Eu sei que ela não é exata. Aí, o que acontece? Vamos fatorar 10 pelos números primos, né? Aqui eu tenho 2. O 10 não vai ser bom. Deixa eu pensar. Tá, 10 não, 20. Vocês vão... Depois vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Confia no processo. 20. Vamos fatorar ele. Por 2 vai dar 10. Por 2 vai dar 5. Por 5 vai dar 1, né? Fatoraçãozinha. Vamos reescrever então. Raiz quadrada de 20, ela vai ser igual a raiz de 2 vezes 5. Aí, como eu falei para vocês, a gente sempre quer deixar tudo que tá dentro ao quadrado, se possível, para poder cortar, ou do mesmo grau da raiz. Vamos juntar esses dois caras aqui. Juntando eles, a gente tem 2 ao quadrado vezes 5. E aqui tá o pulo do gato que eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo que a gente pode cortar a raiz com esse, mas o 5 não tá ao quadrado. Quando isso acontece, a gente só pode tirar da raiz quem estava ao quadrado. Então, eu vou poder reescrever isso aqui como 2, que multiplica raiz de 5. Não pode ser 2 vezes 5, porque o 5 não saiu da raiz, certo? Então, vai ser 2 que multiplica a raiz de 5. E aí a gente pode responder dessa forma aqui. Então, você já sabe que se tá nesse formato, provavelmente é uma raiz quadrada ou cúbica, ou de qualquer grau, de um número que não dá exato, certo? Agora que você viu os dois casos, eu vou mostrar pra você um jeito muito mais simples. Você vai ficar até bravo de eu ter mostrado assim, mais trabalhoso, escrevendo mais. Mas eu acho muito importante você entender de onde vem. Não é só cortar, não é só apareceu. Se você não sabe, você não consegue aplicar em outras situações que não tem uma pessoa ali te auxiliando, te ajudando, tudo mais. A gente pode fazer o seguinte também. Nós vamos pegar os números de cá, né? Eu vou copiar isso aqui e vou levar lá pra baixo. E aí eu vou fazer com o 64 e com o 20 para vocês entenderem o processo quando tem e quando não tem resultado exato. Ó, vamos passar para cá.
O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar os números aos pares. Então, ó, aqui um par e aqui um par. Importante, só forma um par se forem números iguais. Se fosse o 2 e o 3, não tem como formar par. Tem que ser 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, enfim. A cada par a gente vai transformar em um número só. Então, o que era 2 vira 1, né? Eu tinha 2, virou 1. Eu tinha 2, virou 1. Tô falando de quantidade, gente, não do número 1, valor 1. Era 2, virou 1. Agora, a gente vai pegar só esses carinhas aqui que saíram, que viraram um termo só e multiplicar eles. Então, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2, igual ao mesmo 8. Isso aqui, se você já entende o conceito de raiz, você começa a fazer automático. Você sabe que se tá o número duplicado ali, ele vai virar ao quadrado, vai cortar com a raiz. Ah, ele tá triplicado na raiz cúbica, vai virar e vai sair. E aí, se eu fosse fazer, então, por exemplo, com o exemplo do 20, que o 20 não sai todo mundo da raiz. E agora? O que eu vou ter que fazer? Mesma coisa. A gente vai pegar os pares novamente. Peguei o par, eram 2, sai como 1. E agora? Agora a gente vai pegar todo mundo que veio dos pares, né? No caso, todos esse 2 que saiu de um par e virou 1. Colocar ele para fora. E a gente vai colocar uma raiz com a multiplicação de todo mundo que não formou par. Bem simples, né? Aí agora vem a parte que eu falei para vocês do vídeo que eu ia explicar sobre as outras raízes. A gente só vai pegar os pares quando for raiz quadrada. Porque pensa assim comigo. Eu falei para você que se eu tiver uma raiz quadrada e alguma coisa ao quadrado, eu posso cortar ela. E se eu tiver uma raiz cúbica, o que tem que ter aqui dentro para me poder cortar? Tem que ter alguma coisa cúbica. Raiz quarta, eu tenho que ter alguma coisa elevada a 4 lá para me poder cortar. Então, eu só posso cortar se o grau da potência for igual ao grau da raiz. Por isso que quando é ao quadrado, a gente usa os pares. Mas se a gente fosse fazer raiz cúbica, 64 é um número legal. Ele também tem raiz cúbica. Quer ver? 64. A gente sabe que ele fatorado vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Ixi, minha folha acabou. Vamos subir mais um pouquinho aqui para a gente poder aproveitar o espaço, né? 6, né? Aí aqui 32, 16, 8, 4, 2. E aí aqui a linhazinha do 1. Simbólica, né? Porque ela não importa tanto. Se eu tivesse a raiz cúbica de 64, eu ia ter o quê? Raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, agora eu não quero mais pegar 2 vezes 2 para ficar ao quadrado. Eu vou ter que pegar o quê? 2 vezes 2 vezes 2. Porque isso aqui, para mim, vai virar ao cubo, certo? Então, reescrevendo, eu teria raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Agora, eu posso cortar raiz cúbica com quem tá ao cubo, tirar para fora, 2 vezes 2, 4. E aí vem o pulo do gato, porque você sempre vai pegar, você não vai pegar sempre aos pares. Você vai pegar sempre os números que repete, seguindo o grau da raiz. Minha raiz é cúbica, então agora eu vou ter que pegar o trio. Minha raiz é quarta, vou ter que pegar a cada 4. Minha raiz é décima, vou ter que pegar a cada 10. E aí, a cada repetição do mesmo número que a raiz, ele sai como um elemento só. Porque não é como se ele saísse como um elemento só. É como se eu fizesse esse processo aqui, ó. Multipliquei 3 vezes ele virou ao cubo, e aí sim eu tirei da raiz. Só que aqui é sem toda a interpretação e tudo mais, é só o basicão rápido, que é o que a gente acaba fazendo quando pega costume. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Eu vou trazer uns vídeos bem legais da gente resolvendo exercícios de raiz, principalmente aqueles que você senta e você tem vontade de chorar. Vou mostrar pra você que não precisa chorar, a raiz não é um monstro. Na verdade, tem monstros bem piores na matemática, a raiz ela é bem legal. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha de fato aprendido e você não erre nunca mais raiz e também não saia por aí falando raiz quadrada sem saber qual é o grau da sua raiz, né? Então é isso, gente.
Um beijo, até a próxima aula. Tchau!